Olá! Tudo bem com você? Se você não me conhece, né? Você tá aí, de repente alguém te encaminhou esse vídeo. Eu sou Lenisa Lucena e eu ensino adultos com TDAH a deixar de procrastinar. Ensino você a ser um TDAH realizador. E eu tô aqui hoje vou falar com você sobre comprometimento. Comprometimento! Por que TDAH tem tanta dificuldade de se comprometer? Com a coisa? Conta pra mim. Você que tá aqui tem mais dificuldade do que o normal de se comprometer? Interessante, né? Então, se esse é um fato pra você, fica comigo, tá? A gente vai ter um papo hoje, não vai ser demorado. Vamos conversar e entender melhor por que isso acontece e como que isso pode estar impactando a sua vida. Combinado? Então, já se inscreve aqui, já me segue, já também depois se inscreve lá no meu YouTube, Lenisa Lucena, tem bastante conteúdo lá. E então vou dar letra para você aqui de como que funciona esse processo de comprometimento. Quantas vezes você começou uma coisa e você parou? Quantas vezes você tomou uma decisão que você tinha certeza e 2 semanas depois você desistiu completamente e você fala... Por exemplo, eu decidi que eu queria fazer aula de boxe. Comprei a luva, comprei equipamento, não, tinha certeza absoluta daquilo. 1 mês, 2 meses depois, eu não estava mais praticando. Quantas pessoas já fizeram investimentos em negócios e depois desistiram? O ser humano, ele é movido a 2 coisas. Por aquilo que motiva, né, no caso, aquilo que é irresistível, é aquilo que eu desejo muito, ou aquilo que me traz consequência, então é o medo e a obrigação. Então vamos lá, eu preciso de dinheiro, eu vou dar um jeito de procurar uma outra fonte de renda, eu vou trocar de trabalho, eu vou vender coisa, sei lá, eu vou dar um jeito. Qual que é a minha motivação por trás disso? Ganhar dinheiro. Não, é a segurança que o dinheiro vai me dar. É o problema que o dinheiro vai resolver, é isso que está por trás. Só que, se você não tem consciência disso, você só está olhando e se convencendo que aquela sua decisão sobre aquele negócio, sobre aquele investimento, a sua decisão de vender seu carro, ou seja lá o que, é o que está te movendo, né? Então, mas eu quero resolver um problema fazendo isso. E aí você está agindo por medo e obrigação, porque você acredita que você não tem opção de escolha. A maioria das pessoas age por isso, por medo e obrigação. O TDAH, ele é um procrastinador, ele procrastina a ação. Então, ele simplesmente vai ser movido, quase que sempre, pelo medo e obrigação. É um empurrão para que se faça aquilo que se tem que fazer, mas não se quer fazer. E aí utiliza-se do medo e da obrigação para fazer. Porque a consequência é grande se não fizer. O marido vai deixar, vai ser demitido do trabalho, a conta de luz vai ser cortada, vai ser despejado, sei lá, tô falando do extremo aqui. O que vão pensar de mim se eu não for, o que eu não fizer, eu não posso dizer não. Então, a vida vai te levando por medo e obrigação. Antes de se tomar uma decisão, qualquer pessoa, mas principalmente TDAH, você tem que entender que resultado mais profundo você quer dessa ação. Antes de você se comprometer com algo, em primeiro lugar, se for algo simples, minha amiga me chamou daqui 2 dias pra gente tomar um café à tarde. E aí você fala sim, na hora, né? E aí, 2 dias depois, você tá assim, por que eu vou marcar com ela? Eu não tô bem hoje, eu não quero. E aí você não fala não, aí fica inventando desculpa. Então, entenda, uma pessoa com TDAH tem dificuldade de se comprometer com coisas pequenas, desde ir num evento, um aniversário, num café, com uma pessoa, ter uma reunião com uma pessoa, até o compromisso de trabalhar. Eu aceitei ir trabalhar com tal pessoa, mas não tô mais motivada, eu não quero, não sei por que eu fiz isso. Besteira. Não devia ter aceitado esse trabalho, não é minha cara.
Ah, não, aí você faz um investimento e você tem que ter o quê? Você faz investimento no negócio e você tem que ter uma continuidade, com consistência. E aí você faz o quê? Se envolve com outras coisas mais interessantes. Deixa outras coisas chegarem num ponto de consequência que ela tem que se tornar a sua prioridade. Então, aquilo que você tinha se comprometido vai ficando secundário, vai ficando pro escanteio. E aí, sabe o que vai acontecendo? Você vai perdendo a confiança nas suas decisões. Simplesmente, você paralisa, porque você começa a ter medo de tomar decisões que depois você não vai cumprir. E aí você vive medo e obrigação, angústia, ansiedade, porque você se comprometeu com uma outra pessoa, porque daí com outra pessoa desistir de você é fácil, mas quando você se compromete com outra pessoa é complicado, né? Você tem mais dificuldade de dizer não. E aí você tá lá, empurrando com a barriga, né? Assim que a gente fala, forçando uma situação que não é mais natural. E aí você fica irritado, trata mal a pessoa, depois acha que a pessoa tá te devendo algo. Porque a tua cabeça e a tua vontade é estar em outro lugar fazendo outra coisa. Complicado ser a gente, né? E tudo isso tem a ver com comprometimento. O clássico, a máxima aqui, a diferença do bacon, né? Do porquinho e da galinha no processo. A galinha, ela tá envolvida, ela bota o ovo. O porquinho, infelizmente, tá comprometido. Ele vai ter que morrer para fornecer o alimento. A galinha só bota o ovo. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente toma uma decisão, a gente não tá de fato comprometido. A gente tá envolvido. A gente foi levado por um impulso, uma necessidade. Mas depois que passa aquele impulso, aquela necessidade, você fala, ai meu Deus do céu, onde que eu tava com a cabeça? E aí você começa a questionar as suas decisões. Entenderam como funciona? Vamos falar de casamento. Comprometer-se é casar. Não literalmente com uma pessoa, mas e sim ao ponto de você fazer um contrato mesmo. Mas não por obrigação, por escolha. Quando você está casado com alguém, você faz uma escolha de estar com essa pessoa. E no Brasil a gente vive, deveria ser ao menos, monogamia, né? Estar com uma única pessoa, mas pelo menos deveria ser. É assim que é o nosso regime, né, mais comum de relacionamento. Então você se compromete a estar com essa pessoa com exclusividade. Isso é comprometimento. Vocês ambos estão. Né? O que acontece é quando uma das partes começa a só estar envolvido, enquanto a outra está comprometida. Então eu dou, mas eu não recebo. E aí fica complicado a relação. Observe que isso permeia todos os tipos de relação. E aí a gente entra no valor. Se eu trabalho para alguém e eu estou dando um valor medíocre, eu não estou dando o valor que corresponde àquilo que a pessoa me contratou, eu corro o risco de ser demitida, porque não está valendo mais a pena. Então, eu estou dando menos do que eu deveria, então não está valendo a pena para o meu empregador. O mesmo acontece. Se eu estou dando muito e o outro não está me valorizando, vou procurar outro emprego. Eu vou trocar. Então, tem que ser fluido, tem que ser uma troca. Mas, acima de tudo, clareza mental. A solução para você ter comprometimento com consistência e continuidade na vida é clareza. Clareza. E para você ter clareza, você precisa ter diálogo interno estruturado, autoconhecimento, saber se comunicar com você e com os outros, para você tomar decisões assertivas sem desistir. Algumas pessoas, gente, eu tô olhando que meu batom tá aqui, ó, eu tô incomodada. Ainda bem que não é no dente, né? Algumas pessoas falam que quem tem TDAH, né, tem karma de abandono. Abandona tudo. E é verdade. Mas isso não é um karma espiritual, né? Isso tem a ver com um fator neurológico também.
E quanto mais você amadurece e tem autorresponsabilidade, com autoconsciência, menos você vai abandonar. Porque antes de decidir, você passa por um processo de construção dos seus objetivos. O que eu quero com essa decisão? O qual eu estou disposto a realizar? E acima de tudo, qual é o espaço que eu vou abrir na minha vida para isso acontecer? Porque se você olha para sua agenda e você fala assim, eu tô até aqui de trabalho, não adianta você se iludir. Vou dar um exemplo. Eu vou assumir um trabalho para ter uma segunda fonte de renda. Mas você trabalha das 8 às 8 e sempre está exausto depois das 8. Você realmente acredita que você vai conseguir realizar essa segunda fonte de renda se você não dá um jeito de não estar exausto depois das 8 da noite, certo? Ou abrir um espaço na sua agenda? Ou, não sei. Mas aí você vai pensar, eu não tenho opção de escolha, eu tenho que fazer isso. Não vai ser sustentável. Você vai conseguir sustentar isso durante um tempo e depois vai, você vai abandonar. Entendeu? Então, antes de você tomar uma decisão que envolva comprometimento, você tem que se perguntar, como que está a minha vida? Eu tenho condições de abrir espaço na minha agenda? Eu tenho condições de abrir espaço, doar o meu tempo para que isso aconteça? Estou disposto a abrir mão de estar no Netflix, de estar com o meu filho, de namorar, de passear, de investir nessa outra fonte de renda ao invés dessa, de estudar? Eu estou disposta. Então, eu decidi, né? Eu estou fazendo uma terceira, para não dizer quarta, graduação. E isso envolve tempo. Tempo é o elemento que a gente tem de mais precioso, né? Então, antes de tomar essa decisão, eu ponderei muito. Que resultado eu quero com isso? E a minha resposta não é o diploma, é a jornada. É o que eu estou aprendendo durante a jornada. Se no meio do caminho essa jornada não estiver valendo a pena, eu estou aberta a ponderar, a conversar. Por enquanto está valendo muito a pena, está agregando muito na minha vida, como ser humano, acima de tudo. Então não é simplesmente para pegar o diploma e esfregar na cara das pessoas, né? Como muita gente faz. É simplesmente porque eu não preciso desse diploma. De fato, eu não preciso. É algo que eu desejo. E você? Como que está sendo você aí? Como que está sendo o seu comprometimento com a vida? Você tem abandonado muitas coisas? Isso tem te levado à depressão? Isso tem te levado a ter medo das suas decisões? Então você congelou e não toma mais nenhuma? Você não acredita mais em você? Você não confia? Ou você fica usando outras pessoas para você ter comprometimento? E aí, você pode ter problema nas suas relações, se essa for uma opção. Quando você usa as pessoas para você ter comprometimento, você acaba cobrando essas pessoas reconhecimento, porque para você não está sendo natural. Não é um tema simples, é um tema complexo. A gente está falando de baixa dopamina, a gente está falando de picos de dopamina, então a gente tem picos de motivação, e aí você vai ter miopia temporal, então você vai perder o seu foco, vai colocar foco em outra coisa, e aí você vai se perder no caminho. Então você tem que renovar os seus votos, assim como você renova o voto do casamento, e se lembrar, por que eu estou fazendo isso mesmo? Quais são os meus motivos para estar comprometida com isso? E assim você vai se lembrando o porquê vale a pena de você estar fazendo o que você está fazendo, e assim você consegue dizer não para as distrações, para o canto da sereia, por aquilo que te dá uma motivação mais instantânea, uma satisfação mais instantânea, e consegue persistir na construção. Eu acho que o melhor exemplo para isso é a história dos 3 porquinhos. A gente tem o porquinho que queria ficar livre logo, então ele fez a casa de palha, mas aí o lobo veio e ele teve que correr para a casa do outro irmão pedindo um favor,
que é a casa de madeira, mas o lobo veio e a casa caiu. Ambos tiravam sarro do porquinho que estava construindo a casa de tijolos, casa forte, mais demorada, que tinha uma edificação, que era resistente. E o porquinho, muito firme, não se deixou levar pela crítica dos outros. Eu sei o que eu estou fazendo, vocês ainda vão reconhecer isso. E ele foi firme, consistente, perseverou, construiu a casa. O que aconteceu? Foi devido a essa perseverança e essa construção com comprometimento que levou aos 2 porquinhos receberem abrigo e ajuda e não serem engolidos pelo lobo mau. É uma história infantil, mas é uma bela de uma metáfora para a gente trazer para a nossa vida. Qual porquinho você está sendo na sua vida? Em qual relação? Se no trabalho você está pensando em mudar novamente de trabalho, você pode estar sendo um porquinho da casinha de palha ou de madeira. E você vai viver sempre olhando pro porquinho de tijolos e falar, ele tá perdendo tempo, como ele consegue, que vida chata. Você tá criticando, mas na verdade você deseja ter a segurança e a consistência que ele tem. Então talvez você tenha que aprender mais com o porquinho da casa de tijolo. Se no relacionamento você só reclama, certamente, e você tá lá reclamando e buscando satisfação imediata, não tá ajudando seu parceiro, sua parceira a crescer, você acha que ele não te ajuda, e você não faz nada para mudar isso. Você não está, de repente, comprometido de fato? Então, talvez você esteja também sendo um porquinho da casa de madeira ou de palha. O que você precisa na sua vida hoje para você conseguir ser o porquinho da casa de tijolos, comprometido com consistência? Quero que você reflita sobre isso. Eu vou deixar essa nossa conversa aqui gravada no meu feed. Coloque lá que tipo de porquinho você está sendo. É o da casa de madeira, de palha, de tijolos. E o que você precisa para você conseguir realmente ser a pessoa que você deseja ser. Porque a vida é uma só. Fiquei até rouca agora, hein? A vida é uma só. Você está vivendo ela do jeito que você deveria? Eu sei que custa persistência, perseverança, para você ter comprometimento e construir a sua edificação com consistência para chegar lá. Você vai ter que ter paciência, você vai ter que ter muita sabedoria e inteligência emocional. E se você está buscando desenvolver tudo isso, vem para a Academia da Emoção, me procura, quer marcar uma sessão de rastreio para entender o que pode estar te impedindo disso acontecer, de você chegar lá. A gente faz essa sessão e eu te ajudo a compreender essas sabotagens que estão gritando na sua cabeça. Combinado? Tá bom? Tudo pode mudar. Só depende de uma decisão sua. Você quer continuar sendo envolvido apenas ou comprometido? Para que realmente você tenha consistência, segurança, aceitação por você mesmo. Porque enquanto você não tiver isso, você vai se negar, se criticar, se punir e se sabotar. Porque você vai estar infeliz com você. Combinado? É isso, gente. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão que você quer trazer aqui nessa nossa conversa? Terei prazer de te responder. Inclusive, se você está assistindo depois, isso aí você pode deixar suas perguntas no comentário, que eu respondo, ou no próprio comentário, ou em uma próxima live. Tá bem? É isso. Bom, a gente se vê na quinta-feira no Hiperfocando. Eu e Beto, a gente vai estar falando sobre... A gente vai transmitir aqui no Instagram e também lá no YouTube. E a gente vai estar falando sobre por que TDAH é confundido facilmente com borderline. Vai ser bem legal. Telinha, que saudade, bom dia, muitas informações, vale a pena, obrigada. Tainã, Cristina Bittencourt, Fernando, Patrícia, Sara, Fran, Muniz, Deia, muita gente passou por aqui, muitos ficaram, os outros tiveram que sair, mas é isso, assista depois, tá bom? Coloque lá e reflita sobre tudo isso que eu tô falando, porque se você quer resultados diferentes, você vai ter que ter ações diferentes e para isso você vai precisar contar com uma mudança interior, clareza mental, diálogo interno estruturado, decisão com consistência e comprometimento.
Precisar, tô aqui, conte comigo. Já me segue aqui, se inscreve no canal e se você achar que essa conversa nossa aqui agregou, compartilha com aquela pessoa que você acha que precisa refletir sobre isso, tá bom? Beijo, fui! Uma boa semana pra você.